Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma declaração do Fachin naquela discussão que teve, um podcast da Justiça sobre a Constituição. Você sabe, a Constituição brasileira fez aniversário alguns dias atrás, né? Foi em outubro, 5 de outubro, é isso? Que ela foi promulgada em 1988, né? Uma tristeza essa Constituição, cara, uma merda essa Constituição nossa. E tivemos o azar enorme de promulgarmos uma Constituição no momento em que o comunismo ainda era visto como uma coisa viável no mundo, porque no ano seguinte, em 1989, caiu o Muro de Berlim e ninguém mais leva a sério o comunismo desde então, mas a nossa Constituição tá lá toda comunistada, toda cheia de vermelho, triste pra caramba. Mas enfim, um ponto importante que o Fachin falou nesse podcast lá do Supremo é que o foro privilegiado deveria ser excepcionalíssimo. E isso é uma coisa muito importante, porque a preliminar do Fux é justamente que o caso do Bolsonaro não deveria estar sendo julgado no STF, né? O Bolsonaro não é mais presidente da República, o foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado é para quem é o presidente, ou para quem é ministro, ou para quem é deputado. Para quem já não é mais, quem foi, não deveria ser, ou seja, o caso do Bolsonaro, tal como foi o caso do Lula, tem que ser julgado na primeira instância, né? A primeira instância é a história toda outra, né? Não estou dizendo que tenha juízes na primeira instância que também não sejam fortemente anti-bolsonaristas. O Bolsonaro poderia pegar um juiz também que é contra Bolsonaro e queria condenar ele muito. Mas a grande vantagem da primeira instância é que depois da primeira instância vem a segunda instância. E aí você pode pegar juízes que não são tão antibolsonaristas assim, e depois você tem ainda a terceira instância, que seria o STJ, e mais uma vez você tem mais uma chance, e aí só na quarta instância que você chega no STF. Enfim, se o Bolsonaro tivesse sido julgado na primeira instância, muito provavelmente, em momento algum, ele estaria preso neste momento, muito menos impedido de disputar a eleição ano que vem, né? Pode ser que o processo estivesse rolando, não tenha dúvida, né? Mas seria realmente outra história. E isso daqui dá uma dica muito importante, por quê? Porque lembra que até aqui, nessa ação do Bolsonaro, só a primeira turma se manifestou. O Fachin é um que não se manifestou ainda. Por quê? Porque ele não é da primeira turma. E a gente sabe que tem pelo menos dois que devem alguma lealdade ao Bolsonaro. Não quer dizer que eles vão votar de forma porque gostam do Bolsonaro, não é isso. Mas que pelo menos eles não estão nesse esquema de que temos que tirar Bolsonaro a todo custo da eleição. E ainda tem o Fachin e tem outras pessoas também na segunda turma que têm uma opinião talvez diferente nessa história. Isso aqui é um ponto de vista importante. Essa notícia foi sugerida por, em dezembro, Peter em todos os shoppings, Javier Milei, o ANCAP lendário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se vocês gostam do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Fachin disse que o foro privilegiado deveria ser excepcionalíssimo. Então ele estava falando aqui ó, como é que é o negócio? Os podcast Supremo da Semana da TV Justiça. Caramba, bicho, então já temos um podcast da TV Justiça. A Suprema Corte Americana ela é muito rigorosa com isso, ela opta por não ter nenhuma cobertura jornalística da Suprema Corte, coisa, isso é tudo decidido lá atrás. Isso é verdade, o Fachin criticou isso, tá? Ele falou, não porque, olha só, ele criticou aqui a Suprema Corte, dizendo aqui, eu prefiro pecar pelo excesso, porque ele critica o sigilo das decisões da Suprema Corte americana. Mas o fato é o seguinte, o fato das decisões serem tomadas sem uma visão pública acaba tornando os juízes mais técnicos, né? Porque talvez isso seja parte do problema aqui no Brasil. Por que o Gilmar Mendes se tornou um superstar? De dar entrevista para a cada 20 minutos algum jornalista pergunta alguma coisa pro Gilmar Mendes, né, ou pro Barroso, ou pro Alexandre de Moraes, né, justamente porque eles viraram superstar, porque tem essa visibilidade toda. E, de novo, não achem que isso é uma falha só deles, não, tá? É lógico que é uma falha porque eles deveriam resistir a isso. Mas qualquer um de nós seria tentado a falar mais com a imprensa, tá? Você está numa posição em que as pessoas te perguntam coisas e querem saber a sua opinião sobre coisas, isso não deixa de ser uma forma de poder, né? Isso não deixa de ser uma forma de elogio a você. A sua opinião é valorizada, né? E é lógico, a gente sabe que isso é feito porque a imprensa brasileira adora
que as opiniões esquerdistas do Gilmar Mendes, né, que o Gilmar Mendes não gosta do Bolsonaro, então a imprensa gosta dele, coisa e tal. Mas a verdade é que é uma tentação que todos nós teríamos, tá? Se a imprensa começasse a fazer um monte de pergunta para você também, por mais que você não quisesse responder e coisa e tal, você seria tentado a responder a pergunta. É uma coisa muito elogiosa, uma coisa que dá muita deferência, né, às pessoas te fazerem perguntas. Mas é exatamente por isso que a Suprema Corte americana optou pelo outro caminho, de não falar nada. Nenhum ministro fala nada, não tem transmissão ao vivo das decisões. Por quê? Porque a ideia é que a Suprema Corte não seja um órgão midiático, não seja alguma coisa que apareça na televisão. Como é que você garante que as pessoas, na hora de novo, né, somos todos seres humanos. O Gilmar Mendes, por mais que não pareça, é um ser humano. O Alexandre de Moraes, por mais que não pareça, é um ser humano também. Então, você tem aquela tentação de aparecer nas câmeras, de seguir o ritmo das pessoas que gostam de você, que dizem que gostam de você e coisa e tal. Então, por isso, a Suprema Corte americana optou por não transmitir a coisa, para evitar esse tipo de exposição. Qual que é a decisão correta? Eu acho que é americana. Eu acho que é americana. Mas o Fachin acha que é brasileira. De ter a publicidade, porque aí você tem a publicidade de todos os atos e coisa e tal. Porque, no final das contas, lá na Americana você também tem publicidade, tá? Todos os votos de todos os ministros se tornam públicos. A única diferença é que você não vê o ministro votando na hora, não tem a transmissão ao vivo do julgamento do cara. Não, você vai ler o voto dele, quando for publicada a decisão, vai sair lá o voto com a decisão e coisa e tal. Então, publicidade você tem, né? A informação você tem. Você só não tem o show midiático, que, sinceramente, eu acho que faz mal mesmo para a Suprema Corte brasileira. A Suprema Corte brasileira deveria ser técnica. Aliás, toda a Suprema Corte deveria ser técnica, né? Enfim, mas o que me chamou a atenção nesse discurso dele foi justamente essa fase em que ele falou que, olha só, para Fachin, quem interfere na ordem jurídica alheia comete atentado à autodeterminação nacional. Ele está criticando o Trump, porque o Trump teria interferido na justiça brasileira com a coisa. Eu discordo, porque o Trump absolutamente não interferiu em absolutamente nada. Ele botou tarifas no Brasil, as tarifas é prerrogativa do governo botar tarifas, e ele colocou a Lei Magnitsky, porque a Lei Magnitsky também é uma prerrogativa do governo americano. Ela só é válida no território americano, ela não é válida no Brasil. Ela é válida no território americano. A questão é que muitas empresas brasileiras querem fazer negócio com os Estados Unidos. Aí, meu amigo, se você quer fazer negócio com os Estados Unidos, você tem que seguir a regra, né? Então, ele criticou isso daqui, coisa e tal, mas ele falou aqui sobre o problema de que da jurisprudência, né, do chamado foro privilegiado. O foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, ele deveria ser excepcionalíssimo. Isso é uma coisa que chama atenção. Por quê? Porque esse daqui foi exatamente o caminho do voto do Fux. A preliminar do Fux, ele disse exatamente que o caso do Bolsonaro não deveria ter sido julgado pelo STF. O foro correto para isso seria a primeira instância da justiça brasileira, né? E não sei se tem alguma possibilidade de revisão desse tipo de coisa, porque lembra, o fato de ele ter criticado muito o Trump aqui, isso daqui, meu amigo, faz parte, né? O próprio Fux, quando tomou algumas decisões lá com relação a, por exemplo, a questão do Bolsonaro, da prisão do Bolsonaro domiciliar, ele falou, não, nós somos independentes, que não sei o que lá, mas eu acho que o Trump está certo, realmente o Bolsonaro não tem por que estar preso, né? E é verdade, o pior é isso está correto, né? Ressaltar que o STF é independente, que não é por causa do Trump que estão tomando essa decisão e coisa e tal, bacana, legal, é isso mesmo, mas toma a decisão correta, né? O próprio Fachin sabe que o fórum não é o correto. E isso é uma maneira muito rápida de resolver o problema, porque no momento que se determinar que o fórum não é o correto, tem que ter a maioria dos juízes do STF para determinar isso, mas veja, na primeira turma a gente sabe que não tem só 4 votos ali. Mas pode ser que no resto do STF você consiga a maioria para o outro lado, né? E aí você determinando que o fórum do STF não é o correto, anulação, anula tudo, todo o processo do Bolsonaro, anula tudo, né? Não acho que isso vai acontecer imediatamente, mas o Fachin já está dando a dica de que isso pode acontecer sim, né? Outra coisa que chamou atenção foi o gesto dito histórico do Fachin de chamar defensores públicos para a posse, né?
a Defensoria Pública, em tese, né, sempre foi um órgão de segunda classe em relação à promotoria, né, em relação ao PGR. O PGR sempre está nessas cerimônias. O Paulo Boné, o PGR é acusação, né? A Defensoria Pública é quem defende que se você não tiver dinheiro, se você for acusado um dia no Brasil de alguma coisa e não tiver dinheiro para bancar um advogado, você pode recorrer à Defensoria Pública. Da mesma forma, se você tiver algum problema de herança e coisa e tal, e não tiver dinheiro para pagar um advogado, também você pode recorrer à Defensoria Pública. É lógico que se você tiver dinheiro, é melhor você contratar um advogado. O advogado vai cuidar do seu caso com muito mais cuidado. A Defensoria Pública, tipicamente, na maior parte dos lugares do Brasil, tem 300 milhões de processos para cada estagiário. Não é nem advogado, estagiário, né? Então, assim, se você quer uma coisa, se você tem dinheiro para pagar, é melhor você pagar um advogado, mas a Defensoria Pública existe para isso. O fato do Fachin ter chamado a Defensoria Pública é sim significativo. Parabéns para o Fachin. E outra coisa que o pessoal está colocando aqui, ó, ala do STF aposta que a palavra final do Trump vai se sobrepor ao perfil ideológico de Marco Rubio. Porque, né, tá todo mundo vendo que o fato do Trump ter escolhido o Marco Rubio para negociar com o Lula botou no cozinho do Alexandre de Moraes, né? Não vai ter acordo porra nenhuma, né? Só que o pessoal tá falando assim, não, porque o Trump ele é razoável, o Trump é amigo, o Trump é camarada, é o Marco Rubio que é o mauzão e não sei o que lá. Meu amigo, o Marco Rubio não iria fazer isso sem o apoio do Trump, cara. O Trump tá fazendo, porque o Trump que tá incomodado com a questão do Bolsonaro, porque o Trump vê no Bolsonaro o que estão fazendo com o Bolsonaro, o que tentaram fazer com ele lá nos Estados Unidos, e é a mesma coisa, cara. Para pra pensar, 6 de janeiro, 8 de janeiro, acusação de golpe, tentativa de prisão. No caso do Bolsonaro conseguiram, no caso do Trump não conseguiram, mas é basicamente a mesma coisa, cara. E aí o Trump se identifica muito com isso. Então essa ideia de que ai não, porque o Trump é amigo nosso, vai acabar com a Magnitsky do Xandão, e porque o Marco Rubio que é o ruinzão, né? Sem contar um outro aspecto, o Marco Rubio, vocês sabem, tem uma chance muito grande de ser o próximo candidato republicano, né? Há uma disputa entre o Vance e o Marco Rubio. Em princípio, deve ser o Vance, tá? Mas o Vance também tá do lado do Trump, não vai querer saber dessa porra, não. Então, eu não sei não, esse pessoal tá fudido aqui no Brasil, não sei se vocês perceberam com isso, né? Aqui, ó. Avaliação de uma ala da corte que a palavra final sobre a retirada das tarifas e sanções das autoridades brasileiras será do governo Trump. Mas é lógico que vai ser do Trump. Só que o Trump quer que tire Bolsonaro, meu amigo. No momento que vocês livrarem o Bolsonaro, que vocês acabarem com essa palhaçada que vocês estão fazendo, aí a história é outra. Enquanto não acabar a palhaçada, acho pouco provável. Esse pessoal está se iludindo de graça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.